Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Um prazer recebê-los aqui para conversar sobre um tema que eu acho que é fundamental e que todos nós em algum momento da vida já pensamos ou já buscamos a resposta para essa pergunta. Será que você é feliz? O que é essa tal felicidade? Como que eu posso me tornar de fato uma pessoa mais leve e mais feliz? É sobre isso e muito mais que vamos falar aqui hoje, na presença de um profissional responsabilíssimo sobre esse tema, né, Franz? Já apresento ele a vocês. Antes eu queria só pedir um apoio. Curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e vamos lá, dá essa forcinha, tá bom? Gente, professor Francis, professor aqui da casa, filósofo, vou deixar a apresentação para você, porque o currículo eu sei que é grande. Uma pessoa, assim, sinceramente, quando eu pensei em falar sobre felicidade, eu não pensei em outra pessoa. Por quê, pessoal? Porque a gente tem uma disciplina aqui na instituição que chama Felicidade e Bem-Estar. E quem conduz? O professor Francis, né? A gente recebe muitos elogios, eu já vi o seu material, sei como você conduz e sei também da sua formação em termos de conteúdo para falar do assunto, né? Então, muito obrigada por estar aqui, por contribuir, por trazer o seu conhecimento para a gente. E é claro que a gente quer saber muito sobre isso e muito mais. Eu que agradeço, professora Hélida, pelo convite. Um oi bem caloroso, bem afetuoso para quem nos assiste. É uma responsabilidade imensa ser o professor que acompanha essa disciplina aqui na universidade. É uma alegria ter participado, né, da criação dessa disciplina lá em 2020 e estar hoje à frente dela. E é de fato uma grande responsabilidade, porque eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas buscaram tanto uma resposta para essa pergunta. Eu sou feliz? O que é felicidade, afinal de contas? Porque para saber se eu sou feliz, eu preciso saber o que é felicidade, né? E não há uma resposta simples. Não existem respostas simples para problemas complexos. E esse é um problema tão complexo do ponto de vista filosófico que ele acompanha a história da humanidade. É uma reflexão que ela atravessa todos os processos de constituição do conhecimento em diferentes marcos civilizatórios. Então não é uma questão simples, não teria como haver uma resposta simples, mesmo porque a gente pode se debruçar sobre toda a literatura que já foi produzida e que aborda a felicidade como um problema filosófico, como um problema teológico, como um problema antropológico, que se nós não tivermos a disposição de deslocar o conceito para a nossa realidade e pensar a felicidade na realidade que me cerca, eu não vou conseguir entender o que é felicidade, se eu sou ou não feliz. Então a gente tem esse desafio com os nossos alunos, nós temos colhido, né, bons frutos nesse tempo, e espero que hoje a gente consiga aqui desembolar um pouquinho dessa história que subjaz o conceito de felicidade. Tenho certeza disso, Franz. Vamos começar então falando, é possível ter uma definição de felicidade? Hélida, a definição de felicidade, ela varia de acordo com a cosmopercepção de onde nós buscamos esse conceito. Os conceitos, eles são sempre historicamente situados, mas eles não são só historicamente situados, eles são situados também em sistemas de cultura. Todo o conceito de toda a produção de conhecimento. Então, se a gente buscar, por exemplo, entre os gregos, né, se a gente pegar a cosmopercepção dos gregos, nós teremos um conceito de felicidade que tem relação com o que eles chamaram de eudaimonia. Quem melhor fez essa definição foi o Aristóteles, na Ética Nicômacos, em que ele identifica a eudaimonia com o bem supremo. E vai dizer que a felicidade é o fim último para o qual a vida se dirige. Então nós vivemos, estamos no mundo e todo o conjunto das nossas ações deve nos orientar
para alcançar esse bem supremo. Como que se vive isso? Através das virtudes. Os gregos entendiam que a virtude é um meio termo entre os excessos de vício. Então, nem ao céu e nem à terra, nem a ausência e nem o excesso. A virtude é o meio termo, é o equilíbrio. A tradução da palavra para o grego é areté, que vem de aristos, que é a palavra que designa o que é nobre. Né? Por isso que a gente tem a palavrinha aristocrático, né? Ou aristocracia, que seria o poder da nobreza. Aristos, que dá origem a areté, está dizendo, então, de ações nobres. Então, a virtude é o caminho pelo qual eu vou alcançar esse bem supremo. Como que eu alcanço, como que eu vivo as virtudes? Pensando sobre a minha ação. Eu preciso reconhecer quais são as motivações que me levam a agir desta ou daquela maneira. Olha só que coisa mais interessante, porque isso é algo que a gente aprende no consultório, nos processos psicoterapêuticos. Verdade. O que me afeta? Como que eu reajo aos afetos? Afeto é tudo aquilo que afeta, né? A gente não pode pensar só os afetos como aquilo que é bom, né? Porque hoje acho que a vulgarização do termo, os termos vão né, sendo vulgarizados, fala-se muito de afeto, mas entende-se muito pouco o que são os afetos. Afeto é tudo que afeta. E se eu estou sendo continuamente afetado, como que eu reajo a isso? Para os gregos, eu preciso compreender, é um processo racional. Eu preciso me reconhecer nessas relações, né? Na cosmopercepção dos gregos também, a coletividade é o espaço dessa existência. Então, nessa relação dialética que se mantém entre eu e o outro, e esse outro é a outra pessoa, é a sociedade, é o mundo, tudo o que me afeta provoca uma reação. Então, eu preciso ser capaz de pensar a minha reação de forma antecipada, eu preciso me conhecer. E aí a gente entende outras duas dimensões implicadas, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Porque então eu vou ser capaz de pensar, eu estou no extremo da falta, a minha ação, né, responde ao extremo da falta, ou ela responde lá no extremo do excesso. De qualquer maneira, não seria virtuoso. A virtude é o equilíbrio. Os gregos diziam que a temperança é a mãe de todas as virtudes. Aquilo eu falo sempre com os alunos quando eu estou falando disso, que é assim, um banho muito quente, escaldante, não é bom. Um banho também gelado, congelante, não é bom. Também não é bom. O banho bom, que faz bem, é o banho morninho. Né? Então, a temperança, essa capacidade de encontrar o equilíbrio das coisas, a temperança é a mãe de todas as virtudes. É da temperança que nasce a justiça, que nasce a coragem, que nasce, se a gente pensar, virtudes do nosso tempo, a solidariedade, a empatia. Tudo isso é resultado desse processo. Isso é a cosmovisão dos gregos. A gente entende que, cosmopercepção dos gregos, desculpa, a gente entende que tem uma relação muito intrínseca com a capacidade de pensar quem eu sou, o lugar que eu ocupo no mundo. Ou quais mecanismos eu uso para atingir esse equilíbrio. Exatamente. Né? Então, não é algo que seja externo ao sujeito. É algo que pertence ao sujeito. A capacidade de reconhecer quem eu sou no mundo, fazer uma leitura, uma interpretação de tudo isso, para que eu possa me autorresponsabilizar pela minha existência e pela existência daqueles que me cercam, ele é um ato que é intrínseco ao ser humano. Deveria ser, pelo menos, né? Os gregos cultivavam muito a intelectualidade. Então, acredito que mesmo aqueles que estavam a par da democracia, que é assunto para outra pauta, como havia uma atmosfera cultural ligada à intelectualidade, todas as pessoas eram, em alguma medida, envolvidas por esses questionamentos, por essas reflexões, por essa capacidade. Né? Os grandes questionamentos eram feitos no mercado. Então, porque o mercado é o espaço das trocas, ali as pessoas se encontram, ou nos templos religiosos, né? Debaixo dos estuás. Por isso que o Zenão de Sítio vai dar origem a uma escola filosófica chamada
de estoicismo, porque eles se encontravam debaixo dos grandes arcos que tinham nos templos ou nos mercados. O espaço das trocas humanas é o espaço, por excelência, da produção de reflexões que devem pertencer a toda, que devem ser ordinárias. Elas não têm que ser extraordinárias. Essa é a cosmopercepção dos gregos. Mas eu gostaria de trazer uma outra cosmopercepção que nós poderíamos ter usufruído melhor dela, não fosse a violência da colonização, que é a cosmopercepção dos povos Yorubá. A gente precisa resgatar que, primeiro, no processo do tráfico de pessoas negras para o uso da mão de obra escrava na economia brasileira, as primeiras pessoas que chegam têm origem no tronco Banto, né? Depois, quase 2 séculos depois, é que vão começar a chegar os primeiros negros trazidos também ali da costa da África, né? Mas trazidos do Benin, né? e da Nigéria, que são os povos do tronco Yorubá. E eu quero pegar deles, né? A gente poderia falar também do Banto, trazer elementos para nos ajudar a pensar essa felicidade, mas eu quero trazer essa cosmopercepção, porque ela vai totalmente na contramão do que hoje nós entendemos como felicidade. Se aproxima em alguma medida daquilo que os gregos compreendiam como felicidade, e nos ajuda a pensar, né? Houve no Brasil, com o regime de escravidão, algo que a gente chama de epistemicídio, porque foi intencional mesmo o apagamento das tecnologias de saber trazidas pelos nossos ancestrais. Isso foi intencional no processo da colonização, para que pudesse haver o espaço de imposição dos saberes e dos fazeres europeus. Mas a gente resgata, isso tudo ficou, né? Resistiu com os povos negros, numa tradição muitas vezes ligada às religiões de matriz africana, porque esse foi o espaço da resistência. Então vamos lá, o que é que a gente precisa entender deles para a gente pensar um pouquinho a felicidade? Para os Yorubá, o tempo da existência é o agora. Esse é um primeiro marco. Eu preciso me concentrar na minha vida como algo que está acontecendo, né? Eu sou o que eu sou agora, nesse momento. O modo como os Yorubá se deslocam no tempo é muito diferente do modo como a gente se desloca no tempo. O tempo é dialético para eles, né? É muito interessante essa percepção do tempo dialético, porque tem um ditado no Yorubá que diz assim que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Olha só. Né? Para ilustrar que o tempo não é linear. Né? Essa percepção de tempo linear, de que nós somos herdeiros, dentro de um paradigma de tempo que é eurocêntrico, não serve aos povos Yorubá. O tempo ele é dialético. Então nós estamos todo o tempo transitando entre o passado e o presente, na medida em que nós valorizamos, honramos essa nossa ancestralidade, a memória daqueles que vieram antes de nós, que deixaram pegadas para que, no recolhimento dessas pegadas, eu possa mirar para o futuro. Então, eu sou hoje, eu preciso do passado para poder construir o meu futuro, mas tudo isso acontece nesse hoje. Nesse hoje, do que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar da minha cabeça. Olha que coisa mais interessante, porque o culto a Ori como divindade remonta 8.000 anos. E a Ori é compreendido pelos Yorubá como a divindade particular que cada ser humano carrega. É a centelha divina de Olodumare, que é o Deus Criador, depositada em cada pessoa. Ori é individual, particular e irrepetível. Você pode ter uma irmã gêmea. Cada uma vai ter o seu Ori, a sua divindade particular, que tem 3 dimensões fundamentais: a memória, a consciência e a personalidade, que são dimensões que a gente reconhece por conta dos estudos da psicologia a partir do século XIX. Mas 8.000 anos já se estava pensando e prestando culto,
né, a essa dimensão representada pela cabeça. Então, uma cabeça boa é uma cabeça que vai me permitir ser feliz. Por que ela vai me permitir ser feliz? Porque ser feliz para os povos Yorubá é conservar axé. Axé é a força vital. Quando é que eu conservo axé? Quando eu vivo no meu presente em plena harmonia com o universo. Aí eu obtenho da natureza que está impregnada das divindades, dos orixás, eu obtenho dela essa força de vida que me habita, que me mobiliza e que me torna feliz. Mas para isso eu preciso ter ori centrado, eu preciso ter uma cabeça centrada. Sem uma cabeça centrada, eu não faço boas escolhas. Né? Eu não caminho da forma correta. Olha, quando a gente for pensar a questão da saúde mental, o quanto é caro isso nessa discussão. Então, aí a gente já tem uma outra cosmopercepção da felicidade. E ela está ligada com o conceito de prosperidade, que é um estado de bem-estar. Semelhante ao que os gregos postularam, especialmente com os estoicos e os epicuristas, quando falaram do cuidado de si. Né? Foucault resgata esse conceito na hermenêutica do sujeito, que ele chama de epimleia helton, o cuidado de si, um conjunto de práticas em que o centro desses cuidados sou eu mesmo. Lá para os iorubás é diferente no sentido de que eu preciso me cuidar, e é no agora, é nesse tempo presente. Mas o conceito de prosperidade é um conceito que envolve um estado de bem-estar. Uma pessoa é próspera e, portanto, feliz se ela tem saúde, se ela tem boas relações, se ela tem bons filhos. Todo um estado de coisas precisa estar equilibrado, ser harmônico, para que eu possa dizer que eu sou feliz. Qual que é a relação, a aproximação dessas duas cosmopercepções? Que a felicidade está ligada a uma capacidade de eu pensar quem eu sou. Ela tem relação com o exercício do verbo ser, não do verbo ter. Né? Mesmo em outros tempos da história, a gente vai ter algo semelhante acontecendo. Se a gente pensar na Idade Média, a compreensão da felicidade está ligada à aproximação de Deus. Eu sou feliz ou tanto mais feliz quanto mais eu me aproximo de Deus. É claro que tem muitos problemas envolvidos aí nesse processo, especialmente pela releitura da filosofia platônica feita pelo Santo Agostinho, lá no século IV, que resgata esse dualismo psicofísico que separa o corpo do espírito e coloca a matéria sempre em detrimento do espírito. Os iorubás já não pensam assim. Né? A nossa materialidade conserva a nossa divindade, a nossa aproximação com o divino. Afinal de contas, o que me aproxima das divindades é a minha cabeça. Né? E ela, é claro que ela abriga uma cabeça espiritual, mas está no meu corpo. O meu corpo é o templo em que esses diálogos com a divindade acontecem. No cristianismo, isso vai ficar deturpado por conta do neoplatonismo. Né? Então, o corpo é fonte, o corpo, como a expressão da materialidade, é lugar daquilo que é menor. Então, o corpo e aquilo que vem com ele, o prazer, o sexo, tudo é menor, é inferior, é fonte de pecado e tem que ser rejeitado, rechaçado, para que o espírito alcance essa contemplação de Deus. Em todo caso, a gente está falando de uma cosmopercepção de felicidade que não está no sujeito diretamente, diferente dos gregos e dos iorubás, está numa terceira pessoa, numa outra pessoa, que é Deus. Né? Essa também é um aspecto complicado para mim, porque a gente atribui felicidade ao outro, né? Eu preciso me aproximar. E aí, se eu não me aproximo, dentro daquele contexto, né, que é o de viver a santidade, a castidade, a pobreza, a obediência, se eu não vivo isso, eu não me aproximo de Deus e eu vou me alimentando de infelicidade. Né? Isso é um aspecto problemático, mas a gente tem, de todo modo, uma ideia de felicidade que está ligada ao desenvolvimento do ser.
essa perspectiva. Não deixa de ser uma busca, né? Né? Acho que o grande problema é quando a gente alcança a modernidade. Quando você tocou aí no ter, né, a diferença entre o ser e o ter, eu já falei, opa, me parece que hoje em dia a gente está mais circulando nisso, né? Qual que é a sua opinião sobre os dias de hoje, a felicidade hoje? Então, o que a gente vive hoje, né, em termos dessa busca pela felicidade, é o resultado de um processo histórico que se desdobra a partir da primeira Revolução Industrial, que é quando a nossa relação com o que nós produzimos, que é fruto do nosso trabalho, se altera significativamente. A fetichização da mercadoria vai alterar essa relação que nós mantemos com esse estado de coisas que era um estado de bem-estar em outros tempos. Então, a partir daí, e gradativamente, surge e vai ganhando forma, corpo, uma ideia de que para que eu seja feliz, eu preciso consumir. Se a gente pensar aí do século XVIII até agora, o século XXI, são quase 300 anos de desenvolvimento dessa ideia. Então, o que a gente vive hoje é um tanto quanto caótico, exatamente porque são 300 anos de desenvolvimento de uma ideia que postula que a felicidade tem relação com o consumo, com o acúmulo. E a gente nem está falando de acúmulo de conhecimento, a gente nem está falando de acúmulo de experiências, muito pelo contrário. O Walter Benjamin, na obra Magia, Técnica, Arte, esqueci o nome Magia, Técnica, Arte, é um compilado de ensaios dele. Tem um ensaio em que ele fala do empobrecimento da experiência. E ele atribui o empobrecimento da experiência à perda da capacidade de construir relações, de construir interlocuções. Isso se dá quando, na perspectiva do Benjamin? Quando a nossa experiência com a cidade ela é alterada. Isso me leva a uma outra obra dele, que chama Passagens, em que ele analisa o surgimento do sujeito moderno, que ele vai dar a esse sujeito o nome de flaner, que é o sujeito que flana, que flutua. E onde que esse sujeito flutua? Nas ruas, nas largas boulevards de Paris, que foi toda remodelada, dando lugar a grandes vitrines, para estimular essa fetichização da mercadoria. Então as pessoas flanavam para olhar as vitrines, para admirar, para fetichizar os objetos do consumo. E aí, esse sujeito é um sujeito que não mantém relações com outros sujeitos. Ele mantém relações com o objeto do seu desejo, que ele quer consumir, que ele precisa, né, consumir. Então, a experiência se empobrece na medida em que se empobrecem as experiências de relação entre os sujeitos, porque para o Benjamin, experiência é aquilo que nos passa e nos passando nos modifica de tal modo que a gente não pode mais ser o mesmo. Isso é experiência. Foucault segue nessa mesma linha, o Deleuze chamou isso de acontecimento. De todo modo, eu preciso transformar vivência em experiência. Porque quando alguma coisa me passa e me modifica dessa forma, é uma vivência que eu tenho. Quando é que se transforma em experiência? Com a atividade narrativa. Eu preciso do outro. O outro ele é fundamental para que eu possa construir narrativas da minha vivência. Nesse processo, isso se transforma em experiência. A experiência se empobrece na medida em que, ao invés de eu me relacionar com o outro, eu me relaciono com as coisas, com o objeto do meu desejo. E isso é exacerbado no nosso tempo porque é resultado do hiperconsumo, que é resultado do mundo globalizado. E também passa a sensação de que minha felicidade está externa. Que ela é da coisa, eu preciso... Da coisa. E aí, olha só, é um ciclo de sofrimento. Porque, assim, primeiro, se a gente fosse buscar, lá na psicanálise, o desejo implica renúncia. Então, vamos reconstruir de outro modo. Nós somos seres de desejo. Nós desejamos. O desejo ele é uma pulsão
em cada um de nós. E ele não está no plano da racionalidade. Não quer dizer que eu não possa racionalizar o desejo. Mas ele não está no plano. Ele é tão instintivo quanto a fome, a sede e tantas outras necessidades que nós temos. A gente simplesmente deseja as coisas e é absolutamente normal e saudável que a gente deseje, porque senão a gente nem levanta da cama. Né? A gente levanta da cama todos os dias porque a gente deseja alguma coisa que é muito maior do que o recorte temporal do dia. Só que quando a gente desloca isso para a realidade do consumo, isso se torna um problema porque eu fetichizo alguma coisa. Eu dou àquela coisa características humanas. Né? E olha só, é uma questão tão problemática porque, na mesma medida em que eu atribuo características humanas às coisas, eu retiro das pessoas a sua humanidade. Porque elas têm menos valor do que as coisas. Bateram no meu carro, eu já saio querendo arrebentar a cara de quem bateu no meu carro. Eu estou preocupado com o bem que foi estragado e não se a pessoa que bateu no meu carro está bem naquele momento, né? Se ela se feriu. Entende? A troca, a inversão dos valores. Então, assim, e aí desejo implica renúncia. Porque uma vez que eu desejo alguma coisa, eu não posso desejar todas as coisas. E aí eu vou mobilizar todos os meus esforços para poder satisfazer esse desejo. Então eu renunciei a um conjunto de outros desejos e eu já vou começar nesse processo de alcançar aquilo que eu desejo, de ficar pensando, e se? E se? Ah, e se eu tivesse feito a outra escolha e não essa? Então é um processo. Pode ser que eu encontre êxito e alcance aquilo que eu desejo, pode ser que eu não encontre esse êxito. Quando a gente está falando de consumo, tão logo eu compro e satisfaço o meu desejo, eu já sou tomado por um vazio. E por uma necessidade de buscar algo melhor que aquilo. E aí isso é um ciclo de sofrimento. Porque eu estou atribuindo o estado de bem-estar, né, que abriga, que alberga a ideia de felicidade ao consumo de coisas que não vão me satisfazer plenamente. Porque nada, de fato, vai nos satisfazer plenamente. Né? E aí a sensação de que nunca chega. Nunca chega. Nunca chega. Nunca se é feliz. Nunca se é feliz. Então, assim, essa ideia... Ou se é feliz por pouco tempo. Né? Aí a gente tem uma série de atravessamentos no nosso tempo que atrapalham essa ideia de felicidade. Primeiro, a ideia, as romantizações que nós fazemos da vida como algo que nós aprendemos com o romantismo estético e que alimentou a arte em geral. A literatura, as novelas, as músicas, o teatro, as artes plásticas, o amor shakespeariano, aquela idealização. Então a gente idealiza tanto e aí a gente acha que só vai ser feliz quando eu cumprir todos os check na minha imensa lista que envolve a casa, o carro, o casamento com a pessoa idealizada, os filhos idealizados, o emprego idealizado. E aí eu vou... Quando é que essa lista vai ficar completa, meu Pai do céu? Não vai. Não vai. Não vai porque nós somos seres incompletos. Né? A dinâmica de estar no mundo... E aí que está o segredo, né? De reconhecer essa incompletude, essa imperfeição. Então, não tem fórmula. Tem caminho. O caminho é a gente buscar esse autoconhecimento, que pode ser buscado de diferentes formas. Eu posso buscar esse autoconhecimento com profissionais de psicologia, através da psicoterapia, da psicanálise. Eu posso buscar esse autoconhecimento através de terapias alternativas, holísticas, da religião. Tem diferentes formas. Eu posso buscar esse autoconhecimento num processo autodidata mesmo de reconhecer nesses filósofos e nessa literatura, em outras culturas, em outras cosmopercepções, o que se pensou sobre felicidade e deslocar essas reflexões para o meu tempo. Existem muitos caminhos. Né? Eu considero que seja fundamental o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Eu não posso lograr ao outro a responsabilidade pela minha felicidade e também eu não posso lograr ao outro a minha infelicidade. Aí se eu
se eu sou feliz, ai, fulano me faz tão feliz, né? E aí se dá ruim em alguma coisa, casamento é muito isso, né? Nossa, mas o fulano é a razão da minha infelicidade, né? E você? Qual que é a sua participação nesse processo? Porque aquilo que a gente falou lá no começo de tudo, reconhecer o que me afeta e o modo como eu reajo a esses afetos, para poder então entender que eu sou o responsável por esses processos. Faz parte desse processo que eu esteja reconciliado com as minhas memórias. Ninguém pode ser feliz se não está reconciliado com as suas memórias. Uma das atividades que a gente faz na felicidade, na disciplina, no projeto, na atividade que envolve os fazeres autobiográficos, é a escrita de cartas. E aí o aluno escreve uma carta para quem ele foi no passado. Ele escolhe um momento do passado dele, e a persona do passado, ele dialoga com essa persona do passado. Hoje, eu, respondendo a uma aluna, dizia assim para ela, olha, é a Maria de 2024 que vai falar com a Maria do passado. Qual Maria do passado? Você escolhe. Pode ser a de 3 anos, a de 5, a de 10, pode ser a do ano passado. A ideia é que você revisite essa sua persona do passado para contar para ela toda a trajetória que você fez para chegar até aqui. O caminho que só você sabe dizer qual foi, porque só a gente fala assim que ninguém pode falar do nosso caminho a não ser que calce os nossos sapatos. A poeira somos nós que carregamos nos pés. Mas eu posso olhar para o meu passado e perceber quais foram as experiências que eu fui vivendo, acumulando, as escolhas que eu fiz, as que foram acertadas, as que não foram. E nesse processo de conversar com quem eu fui, escrever uma carta, né, para contar para aquela pessoa, olha, você não tem ideia de tudo que a gente viveu para chegar até em 2024. Eu vou me reconciliar. Uma das coisas mais bacanas dessa atividade no âmbito dos fazeres autobiográficos é justamente a capacidade de colocar o indivíduo em contato com as suas memórias e, através desse contato com as memórias, ele ressignificar quem ele é hoje. Porque, como pensam os iorubás, o tempo de ser feliz é hoje, é agora. Nossa, que linda essa concepção. E que lindo esse exercício, né? De análise de si e também da história, né? É exercício mesmo, é exercício. Nossa, não tem legal. fórmula, não é receita de bolo, é exercício, é entender que nós, como pessoa humana no mundo, nós somos incompletos, inexatos, né? Somos plurais. Então o outro é totalmente diferente, o outro é um micro-universo. Né? E eu preciso, na medida em que eu me entendo, entender que o outro também tem as questões dele. Né? Então, razão de conflito entre as pessoas, seja numa relação afetiva amorosa, no casamento, e nas amizades, a gente sempre tem aquela falsa ideia de que a gente pode mudar as pessoas. Quando, na verdade, nós não estamos competindo com quem elas são agora. A gente está competindo com alguém que chegou muito antes, que geralmente é uma persona dela lá da infância, que está ferida e que precisa ser. E só quem pode fazer esse processo é a pessoa. A mim cabe o quê? Respeitar o tempo e o espaço do outro. Respeitar a visão de mundo que esse outro tem. Óbvio que isso não passa por... quando o outro tem uma visão de mundo que é racista, machista, que aí passa pela escolha homofóbica, também, exatamente. se você quer permanecer ou não Nada de passar pano, nada de passar pano e passar a mão na cabeça de ninguém que seja racista, sexista, homofóbico, machista, de maneira alguma. Valores que são seus, né? Nada justifica, mas é o racismo estrutural. As atitudes individuais não podem ser justificadas por conta das estruturas, quando aquela pessoa individualmente considerada tem consciência da estrutura. Então, aí é outra história. Mas se não é esse o caso, né, e isso torna as relações mais leves. Quando eu tiro do outro a responsabilidade pelos meus êxitos, pela minha felicidade, quando eu retiro do outro a responsabilidade também daquilo que não deu certo, porque a gente quer sempre encontrar culpado, não é? É da nossa cultura, a gente quer sempre encontrar o culpado. Eu falo assim que a gente tem a síndrome do Homer Simpson. Tem um episódio em que ele fala para Marge que a culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser. E não é assim, né?
Se nós somos livres, como disse o Sartre, e liberdade é esse peso que está sobre os nossos ombros de fazer escolhas, eu preciso fazer escolhas conscientes de como essas escolhas elas reverberam na minha vida e na vida dos outros. Porque eu tenho que ser capaz de assumir a responsabilidade por elas. Porque nós não estamos sozinhos. Sim. Né? Nós pertencemos a uma coletividade, que é outra coisa que nos leva lá para o mundo dos Yorubás, para o sistema cultural deles. O homem existe na sua coletividade, que ficou muito conhecido com a ideia de Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. Mas essa ideia de Ubuntu é lá do tronco linguístico do Banto, né? Pertence aos povos da Angola. E aí, olha só que legal, eu não sou sozinho. Os gregos também pensavam assim em alguma medida, né? Quando colocavam a esfera do público, a polis, como o lugar das trocas, o lugar da construção, do exercício público do pensamento. Se a gente vai para a cultura africana, a comunidade é o espaço onde eu existo. Então, eu preciso desenvolver virtudes como da solidariedade, da empatia, da cooperatividade, porque elas é que vão manter essa comunidade coesa. O que nos atrapalha a ser feliz no nosso tempo é a exacerbação do individualismo. As pessoas querem ser felizes se fechando nos seus casulos, né? Nas suas ideias e na falsa sensação do consumo. Não vai dar certo. A gente não precisava da ideia de que para ser feliz, para ter autoestima, eu preciso comprar uma roupa nova toda semana. Para ter autoestima, eu preciso usar o perfume mais caro. Para eu me sentir bem, pertencente, eu tenho que ter o carro mais caro. Eu tenho que morar na casa mais cara. E assim por diante. Né? Quando a gente reconhece as mazelas do modo do modelo econômico capitalista para a construção dessa subjetividade, o modo como ela precariza a construção dessa subjetividade, eu reconheço que a vida pode ser mais simples. E sendo mais simples, né, todo um estado de coisas mais simples, as relações humanas, a relação com o trabalho, a relação com a vida. E aí a gente pode experimentar essa sensação de felicidade que às vezes vem quando a gente toma um café com um amigo. Olha só. Que às vezes vem quando a gente faz uma caminhada entre as árvores. Quando a gente acorda de manhã, abre a janela e vê aquele dia bonito, a gente é invadido por aquela sensação de felicidade. Aí, às vezes a gente vai chegar no trabalho e aquela sensação vai passar, porque eu não estou feliz com o meu trabalho. Eu não estou reconciliado com o que eu faço. N razões podem ser. Observe que essa sensação ela é transitória e muitas vezes ela não tem relação com coisas extraordinárias e nem com aquilo que pode ser comprado. Eu não sou pai, mas eu acredito que a sensação que um homem experimenta quando vê o seu filho nascer é indescritível, impagável e irrepetível. Para a mãe também é a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que quando nasce e coloca o bebê no colo da mãe, é um momento de ápice de felicidade para ela. Se ela estiver reconciliada com a escolha de ser mãe, vai ser. Quer dizer, passou pelo consumo? Não passou. Aí, muitas vezes, pais e mães vão passar uma vida trabalhando mais do que precisam para oferecer ao filho aquilo que eles não tiveram, que muitas vezes o filho também nem precisa. Nem a necessidade num dele. sistema de recompensa que também precariza as relações. E aí vai perder o tempo de construir memórias com esse filho. Que são essas memórias que, em outros momentos, vão nos trazer essa sensação de felicidade. E quando as pessoas partem da nossa vida e se transformam em memória, é quando a gente resgata essas memórias, vem aquela sensação boa de aconchego, o afeto que aquela memória traz. Verdade. Meu Deus do céu, eu estou aqui extasiada com tanta coisa. Jesus, como que você tem... França, eu já te falei isso, mas você tem uma capacidade didática fenomenal, né? Ela começou lá nos gregos, passou por tantos momentos da história, fez uma fundamentação muito legal, contemporânea, e que foi assim um tapa na cara de muita gente, porque é isso mesmo, né? A gente precisa refletir
por essa busca e entender onde que a gente está fundamentando, né, a nossa felicidade, onde que está isso. Né? E quando a gente tem essa percepção, fica muito mais fácil. E isso passa por disposição, por isso que eu disse, né? A gente tem que estar disposto a entender quem nós somos, qual é o lugar que nós ocupamos no mundo, que mundo é esse que nós vivemos, qual é a realidade que me cerca. Eu preciso entender esse sistema de trocas, porque são essas trocas que me fazem elaborar e circular os sentidos da minha presença no mundo humano. Então, só quando eu sou capaz de me desdobrar em todas essas reflexões é que eu sou capaz de ponderar se eu estou ou não vivendo uma busca legítima pela felicidade ou se eu estou mobilizando todos os meus esforços por uma noção de felicidade que não vai ser alcançada. Por isso a sensação no nosso tempo de que a gente nada e morre na praia. A gente anda e nunca chega em lugar nenhum. Mas eu já comprei. A pessoa começa o ciclo assim. Ela compra um carro de 30 mil, se endivida por ele. Quando termina, dá ele na troca para comprar um de 80, se endivida por ele. Ela nunca está feliz com o carro que ela tem. Né? O de 30 mil e o de 100 mil vão levá-la para fazer uma viagem no campo do mesmo jeito. E a felicidade, é claro que a gente não pode também desprezar que o acesso aos bens de consumo contribuem para que a gente alcance, realize sonhos. Não é que eles não sejam importantes, mas eles não podem ser só isso. Eles não podem ser fim, eles são meio. O problema é que o hiperconsumo, né? E aí eu deixo até como sugestão para quem quiser entender melhor sobre isso, fazer a leitura da Sociedade do Hiperconsumo, do Gilles Lipovetsky, porque ele faz essa crítica. Coloca o objeto do consumo como fim e não como meio. Né? E a felicidade é o fim. Assim como é para Aristóteles, ele vai dizer, né? Dizia que se nós vivemos para alcançar o bem supremo e o bem supremo é a felicidade, então a felicidade é o fim último para o qual nós nos dirigimos. A mesma coisa, dita de outra forma, pelos povos iorubãnos. Né? Eu sou feliz no hoje, conservando toda a força de vida que eu posso conservar numa relação de equilíbrio que eu tenho na minha comunidade e com a natureza que está impregnada dos meus deuses. Se ela não é um valor relativo, ela não pode ter o mesmo valor de um bem de consumo. E aí eu vou entender que ter um carro torna a vida mais confortável, ter uma casa própria torna a vida mais confortável, poder satisfazer alguns desejos, né? Comer a comida que você gosta, fazer uma viagem, tudo isso, mas isso é meio para alcançar essa sensação, né? E ela tem que ser legítima. Ela não pode ser provocada só por isso. Então, isso, como não tem fórmula, o que precisa é que a gente tenha disposição para fazer essas reflexões. Gente, gostaram? Eu tô aqui, assim, esbabacada mesmo. Francis, gratidão por esse momento, por essa aula. Pessoal, não deixem de assistir várias vezes. É um tipo de conteúdo que a gente tem que assistir, reassistir, refletir, compartilhar com um amigo, tá? Então, aproveitem. Muito obrigada por você que ficou até aqui esse momento. Mais uma vez, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Francis, obrigadão. Obrigado. Eu que agradeço. Pai, Oxalá nos abençoe pela nossa sexta-feira. Amém. Tchau, tchau.